do Salmo 48, e nós vamos orar. A palavra de Deus diz: porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Querido Deus, eterno Pai, use a Tua palavra nesta noite para falar aos nossos corações, para vir ao encontro das nossas mais profundas necessidades. Homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, adultos, que todos sejam igualmente tocados pela palavra de Deus. Usa-me como porta-voz, mas é a mensagem que transforma, é a mensagem que penetra, é a mensagem que nos dá vida. E nós oramos, ó Pai, que a Tua palavra nos dê vida nesta noite, que todos nós saiamos daqui fortalecidos como família, mas também como indivíduos. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Eu quero pregar nesta noite sobre o Salmo de número 48, um devocional sobre o Salmo 48. Quem canta, os seus males espanta. Nesta noite, alguns chegaram à igreja com o coração pesaroso, por qualquer razão que seja, mas ao cantar e ouvir o primeiro corinho, o segundo corinho, principalmente aquele, reina no meu coração, amém, irmãos? Autor da salvação, amado meu, e nós começamos a cantar os corinhos, os hinos. De repente, aquele peso com o qual nós adentramos a igreja já não estava tão pesado mais, já não pesava mais. Por quê? Porque realmente quem canta para a honra e a glória de Deus, os seus males espanta. Nesta igreja, nós não cantamos para os homens, nós não cantamos uns para os outros. Nesta igreja, nós cantamos para Deus. Amém, irmãos? Os hinos, os corinhos, os especiais, foram todos oferecidos a Deus. Se fossem oferecidos aos homens, nós teríamos vários tipos de instrumentos aqui na plataforma. Nós teríamos guitarra elétrica, nós teríamos bateria elétrica, e nós teríamos outros tipos de instrumentos incrementados, porque nós estaríamos agradando as pessoas, agradando aos homens, principalmente aos jovens. Mas esta não é a missão da igreja. A igreja se reúne para adorar a Deus, e nós cantamos para Deus. A palavra de Deus ensina que no céu nós iremos, e os anjos já estão tocando harpas. Quantos conhecem o som de uma harpa? Esse é o tipo de som que agrada a Deus. Pense nisso. Geralmente, quando os soldados estão marchando, eles também cantam, entoam algum tipo de cântico. Por quê? Porque a música ajuda a aliviar o peso que estão carregando e a distância que eles estão percorrendo a pé. Então eles cantam para se esquecerem do sofrimento físico e mental pelo qual eles estão passando. O Salmo 48 foi um cântico que era usado durante as peregrinações, durante as viagens, por homens de 21 anos de idade acima, enquanto eles marchavam para a cidade de Jerusalém, pelo menos 2 vezes por ano, para adorar a Deus. E eles vinham de todas as partes de Israel para adorar o único e verdadeiro Deus que existe, a saber, Jeová. De certa forma, nós somos soldados também de Jesus Cristo neste mundo, e nós estamos também marchando em um território inimigo. Precisamos encorajar uns aos outros até chegarmos ao nosso destino, que é a nossa Jerusalém celestial. Os problemas que encontramos pelo caminho são muitos: doenças, finanças, casamentos mal ajustados, filhos rebeldes, perseguição, violência. Não podemos perder o ânimo, apesar de todos esses obstáculos. O salmista compôs, melhor dizendo, o Salmo 48, a fim de encorajar os judeus
que precisavam visitar Jerusalém 2 vezes por ano, mas que antes passariam por muitos lugares de perigo, por muitas tribulações. E assim também um dia, eu e você vamos chegar à nossa cidade celestial. Mas antes, eu e você vamos passar, e já estamos passando, por muitos problemas, muitas dificuldades. Atos 14, 22 diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas, não poucas, tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é fácil viver neste mundo, porque nós somos pecadores rodeados de pecadores. Mas temos um Deus que é maior que todos os nossos problemas. Ele pode aumentar a nossa fé, Ele pode aumentar a nossa força. Veja o versículo 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Deus promete nos acompanhar até a morte, ou seja, até o último dia de nossa vida sobre esta terra. A morte é o nosso pior inimigo. A promessa de Deus foi confirmada quando Jesus Cristo veio ao mundo e Ele venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. Então veja comigo nesta noite 5 razões porque você e eu podemos cantar nesta noite e nós podemos continuar cantando até o último dia de nossa vida. Em primeiro lugar, o salmista chama atenção para a exclusividade do nosso Deus. Quantos concordam? Quantos acreditam que Deus é único? Não há Deus semelhante, não há Deus como Deus Jeová, não há. O salmista fez questão de dizer, no verso 14, porque este Deus é o nosso Deus. Ele não se referiu a um Deus qualquer, mas a este Deus, que é o Deus Elohim, nome pessoal de Deus no hebraico, Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é muito importante, porque no mundo há muitas formas de deuses, desde uma pequena formiga até um enorme elefante, deuses feitos pelas mãos dos próprios homens. Além disso, o homem adora o Deus do prazer, o Deus das riquezas, o Deus de si mesmo. Mas o salmista deixou claro, existe apenas um Deus que merece o nosso louvor, que merece ser adorado e temido. Paulo disse em 1 Timóteo 6,17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. O salmista fez questão de destacar o Deus a quem ele estava se referindo. Para isso, ele mencionou a grandeza deste Deus. Primeiro, ele é grande no meio dos louvores. Daí a importância da igreja. Daí a importância da reunião que nós fazemos, pelo menos 3 vezes por semana, quarta-feira, domingo cedo, domingo à noite, porque Ele é grande no meio dos louvores. Enquanto nós cantávamos nesta noite, Deus era engrandecido. O verso 1 diz, grande é o Senhor e muito digno de, diga alguém, Ele é grande, então Ele merece o nosso louvor, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Então, desde quando um animal é digno de louvor? Desde nunca. Desde quando um homem mortal é digno de louvor? Nunca. Desde quando eu e você somos dignos de louvores? Nunca. No entanto, Jeová é digno de louvor porque Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. A Bíblia diz no Salmo 95:6, ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém, irmãos?
Ele nos criou. E assim como o salmista, nós precisamos destacar quem é o nosso Deus hoje em dia. Ele não é o Deus na boca das pessoas, Ele não é o Deus do ódio, Ele não é o Deus mãe natureza, Ele é o Deus da Bíblia, amém, irmãos? Ele é o Deus da palavra, Ele é o Deus dos 10 mandamentos de Moisés. Hoje em dia é incrível, você não ofende ninguém adorando a uma vaca, mas se você falar que só Jeová é Deus, até a justiça de alguns lugares pode processá-lo, dizendo que você está discriminando outras religiões. Então, que me processem, porque nesta noite, de dentro de uma igreja evangélica, eu estou dizendo, eu acredito e anuncio que só existe apenas um Deus, e é o Deus Jeová. Ele disse em Isaías 46, verso 9, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, amém, irmãos? Portanto, só Ele é digno do nosso louvor, por isso nós cantamos para Ele. Às vezes os jovens pedem por certos instrumentos musicais, às vezes as pessoas pedem por certos hinos contemporâneos, que falam mais dos sentimentos humanos, que alimentam mais a carne do que o espírito, e o pastor tem que dizer, lamento jovens, perdoa-me jovens, mas nesta igreja nós cantamos para Deus, nós estamos aqui para louvar a Deus, não estamos aqui para agradar aos homens. Além de digno do nosso louvor, Ele é grande em poder. Lemos nos versos 4 e 5, porque eis que os reis se juntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Esses 2 versículos estão fazendo menção do exército do rei da Assíria, que se chamava Senaqueribe. Este homem arrogante, prepotente, havia prometido que no dia seguinte, ele e o seu exército iriam invadir a cidade de Jerusalém, destruir todo o povo da cidade e todos os edifícios da cidade. E realmente os judeus ficaram com medo, mas eles buscaram a Deus através da oração, eles acreditaram no poder de Deus, e naquela mesma noite, o anjo do Senhor desceu e matou sozinho 185 mil soldados da Assíria. De manhã, eles eram todos cadáveres, e assim o rei da Assíria não pôde cumprir a sua promessa. Ele é o Deus do grande dilúvio, que a ciência não pode negar. Ele é o Deus das 10 pragas no Egito, que a ciência não pode negar. E Ele é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que a ciência também não pode negar. Alguns anos atrás, certo político, que havia ganhado as eleições para a presidência do país, disse para um grupo de pessoas, alguns dias antes, agora nem Deus me segura, agora nem Deus me segura. Naquela mesma noite, ele caiu doente. Alguns dias mais tarde, ele morreu e ele nunca tomou posse da presidência do nosso país. Cantando nós vamos, porque este Deus é muito maior que todas as pessoas e que todos os nossos problemas. Mas além disso, Ele é grande em amor. Verso 9 diz, lembramo-nos, ó Deus, da Tua benignidade, do Teu amor no meio do Teu templo. Todas as vezes que nós estamos na igreja, ela nos faz lembrar do amor de Deus, ela nos faz lembrar da graça de Deus, da Sua benignidade. E essa expressão, benignidade, tem 2 significados: fazendo favor para quem não merece, e ajudando quem não consegue se ajudar.
E exatamente isso que acontece conosco. Nenhum de nós merece a ajuda de Deus. Nenhum de nós consegue ajudar a si mesmo. Esse Deus benigno, Ele vem ao nosso encontro. Ele nos ajuda, amém, irmãos? Ele nos abençoa, apesar da nossa falta de méritos. Por exemplo, certa vez um ladrão, ele foi encontrado preso entre as ferragens da janela da casa que ele havia roubado. Ele não conseguiu sair daquelas ferragens. Ele ainda estava segurando as joias que havia roubado nas mãos. E o dono da casa o ajudou a sair daquela situação e ainda o deixou ir embora, sem ter chamado a polícia. O que foi isso? Benignidade. O ladrão não merecia ajuda do dono da casa, e o ladrão não podia ajudar a si mesmo. E nesta noite você e eu estamos na mesma condição do ladrão. Eu e você não merecemos ajuda. Não há ninguém dentre nós que se faz por merecedor das bênçãos de Deus. E nós também não podemos nos ajudar, seja qual for a nossa dificuldade. É por isso que nós precisamos de Deus, amém, irmãos? E é por isso que nós nos encontramos dentro da casa de Deus. Pois todas as vezes que deixamos de vir à casa de Deus, nós estamos sim anunciando que não precisamos dele, que não precisamos da sua benignidade, pois a palavra de Deus é clara, a sua benignidade se encontra dentro da sua casa. Os louvores que nós apresentamos a Deus advêm de dentro da casa. E dentro da casa de Deus, nós encontramos as maiores bênçãos do mundo. Nós somos como aquele ladrão, apanhado no nosso próprio pecado, mas Deus tem prazer em nos perdoar, Deus tem prazer em nos ajudar e de nos tirar da nossa situação de embaraço. Este Deus é um Deus de amor, amém, irmãos? Por isso é importante que se diga que este Deus é o nosso Deus. Veja a segunda razão que podemos cantar durante a nossa caminhada. É a possessão do nosso Deus. Nós vimos a exclusividade, só Ele. E agora a possessão do nosso Deus. Porque este Deus é o nosso Deus. Ele não é o Deus apenas de Abraão, de Isaac e Jacó, porque assim ele seria um Deus muito distante. Ele também é o nosso Deus. Ele não é o Deus apenas de Pedro, Paulo e João, porque assim ele seria um Deus muito distante, mas ele é o nosso Deus. Isso me faz lembrar também do Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Apesar de que ele é o Criador de todos os homens, ele não é o Deus de todos os homens. Ele gostaria de ser o Deus de todos os homens, mas ele sabe que não é. E ele gostaria de ser o Deus de todos por duas razões. A primeira, porque ele deu o seu Filho amado por nós. O versículo mais conhecido da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que o Filho? Por que não um anjo que ele poderia ter enviado do céu, que também teria voluntariamente morrido por nós no Calvário? Por que não um homem criado especialmente para morrer pelos nossos pecados? Por que o Filho? Porque Deus queria provar o seu amor para conosco, e a única forma de fazê-lo era nos dando o melhor que havia no céu. E o melhor que havia no céu, o melhor que há no universo, é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quando uma mãe perdeu o seu filho, ela disse: é como que se um pedaço de mim foi arrancado à força. E assim também um pedaço de Deus foi colocado na cruz do Calvário e experimentou a morte, a dor por todos nós. Agora Ele merece ser o nosso Deus. Quando os missionários
chegaram na Nova Guiné, há vários anos atrás, descobriram um grupo de nativos que tinham o costume de jogar seus bebezinhos recém-nascidos no rio para serem comidos pelos jacarés, porque eles cultuavam os jacarés. Aquela era uma forma extrema de provar a devoção deles pelos ídolos deles, que eram os jacarés. Aproveitando então essa cultura, os missionários mostraram que o Criador dos céus e da terra fez a mesma coisa, mas de forma contrária. Ele jogou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, aqui na terra, para que também fosse devorado pelos homens, para que morresse pelos nossos pecados, para que então vivêssemos. E alguns anos depois, 100% dos membros daquela tribo se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele é o nosso Deus, porque Ele nos deu o seu Filho amado. E outra razão é porque Ele providenciou a sua palavra para o mundo inteiro. Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Existem muitos evangelhos, mas só o evangelho de Cristo é universal. Não importa em que língua, Mateus, Marcos, Lucas e João estão sempre sendo pregados, e eles estão sempre falando a mesma mensagem. É o evangelho mais conhecido do mundo, é o mais divulgado, é o único evangelho que lida com o nosso pecado e a nossa salvação. É o único evangelho que nos mostra como podemos ir para o céu. Por esta razão, Paulo disse em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não temos razão para sentir vergonha, mas sim orgulho desta mensagem maravilhosa que Deus tem nos dado para compartilhar. Quando eu era jovem, eu tinha o costume de ir ao estádio de futebol Santa Cruz, aqui mesmo de Ribeirão Preto, mas não para entrar no estádio, não para assistir aos jogos, mas eu ficava do lado de fora distribuindo folhetos, colocando folhetos nos para-brisas de todos os carros. Lá do pátio eu podia ouvir os palavrões que saíam da boca de homens e mulheres dentro do estádio. Eles xingavam principalmente a mãe de alguém, as mães que nem estavam jogando, nem estavam participando da partida, elas eram as mais xingadas. Só que quando eles saíam do estádio, eles encontravam uma mensagem que Jesus Cristo salva. Amém, irmãos? Uma mensagem que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Ele providenciou a sua palavra para o mundo inteiro. Assim como nós, queremos que outras pessoas também possam dizer: este Deus é o nosso Deus. Cantando nós vamos, porque Deus é Deus e este Deus é o nosso Deus. E a terceira razão é a união com o nosso Deus. Ele é exclusivo, a possessão do nosso Deus, Ele é nosso, e agora a união com o nosso Deus. Verso 14 diz que essa união vai durar para sempre, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Até quando esta união vai durar? Para sempre. Uma vez que Ele se torna o nosso Deus, é para sempre. Não é como um casamento que os homens conseguem separar através do divórcio, mas é como o nascimento de uma criança que nunca mais deixará de ser filha de seus pais. Portanto, todo crente salvo, nesta noite, pode dizer que vai sim perseverar até o fim, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. E Jesus também garantiu que este Deus é o nosso Deus para sempre, quando Ele disse
e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então nesta noite nós temos muitas razões para dizer: este é o nosso Deus para sempre. Não é até eu pecar, não é até eu deixar de merecer, mas para sempre. Cantando nós vamos, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. E a quarta razão é a direção do nosso Deus. Ele será o nosso guia até a morte. Por isso que eu digo, eu e você não chegamos até aqui para desistir. Amém, irmãos? Nós estamos muito mais próximos da morte do que da vida. Nós não chegamos aqui para desistir. Os cientistas, eles estão fazendo previsões apocalípticas a respeito do futuro do nosso planeta. E estão certos, mas pela razão errada. Eles acham que o mundo será destruído por causa da poluição, extração de fósseis. Mas nós já sabemos que esse mundo será destruído e está sendo destruído por causa da violência, por causa da iniquidade, por causa da mentira, da corrupção, por causa dos homicídios, por causa do pecado. Mas eles estão certos quanto à destruição deste mundo. Os homens estão em busca de respostas para o futuro que se aproxima. Astrologia, cartomantes, e eles estão até estudando o DNA, o genoma humano, para saber o que vai acontecer no futuro. Você sabia que por $40 mil você pode fazer um exame e saber quando e com que doença você vai morrer? Você pode saber quando e com que doença você irá morrer. Mas o salvo no Senhor Jesus Cristo não precisa perder tempo com isso. Ao invés de dar $40 mil para um laboratório fazer este exame, dê os $40 mil para missões. Amém, irmãos? Para espalhar a palavra de Deus. Pois a sua vida está inteiramente nas mãos de Deus, e só cabe a Ele decidir quando e como nós iremos partir deste mundo. Mas Ele é o nosso guia dia a dia. O salmista fez questão de frisar que nosso Deus não se encontra lá do outro lado da eternidade, mas Ele se encontra agora mesmo ao nosso lado. Ele prometeu, Mateus 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quantos acreditam que Jesus está aqui nesta noite? Quando o salmista escreveu, Israel estava idolatrando uma deidade chamada de Baal. Baal era uma dentre milhares de falsas deidades no Velho Testamento. E os seguidores de Baal estavam orando a Baal, mas Baal não estava ouvindo aquelas orações, porque Baal não existe. Aí o profeta Elias brincou com eles e disse: clamai em alta voz, porque Ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, pode ser que tenha alguma coisa para fazer, pode ser que Ele esteja planejando uma viagem, pode ser que Ele esteja dormindo, pode ser que Ele venha despertar-se. Que diferença do único e verdadeiro Deus que existe, porque Ele não dorme, a Bíblia diz que Ele não pestaneja, Ele está sempre presente conosco. Por isso que eu digo, é mais fácil observar a direção de Deus quando olhamos pelo retrovisor da vida, quando olhamos para trás, do que quando olhamos para frente. Casamento, filhos, profissão, tudo providenciado pela direção de Deus. Quando eu comecei o ministério, há alguns anos atrás, ninguém imaginava que em poucos anos nós já teríamos ajudado a implantar mais de 7 igrejas,
nós teríamos implantado um seminário, um instituto bíblico para a formação de obreiros, uma escola cristã para a formação acadêmica das crianças. Nós teríamos programas no rádio todos os dias, 7 dias por semana, que Deus estaria nos usando para que milhares e milhares de pessoas estivessem nos acompanhando e ouvindo a palavra de Deus. Isso é direcionamento. Mas quem perdeu a direção de Deus, o que deve fazer? Deve recomeçar do zero. Deus ainda tem muitas coisas boas para a sua vida. Não queira recomeçar de onde você parou, mas recomece do zero, porque Deus é o Deus das oportunidades. E além disso, Ele é o nosso guia de eternidade a eternidade. Ele é o único Deus que atravessa o Rio Jordão conosco. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele vai atravessar o Rio Jordão conosco um dia. O nosso cântico não vai terminar com a morte. Ao contrário, nós vamos cantar muito mais ainda na eternidade. Quantos acreditam que Pat the Pirate, Pat o Pirata, está cantando nesse exato momento no céu? Em último lugar, podemos cantar porque seremos transladados para a glória de Deus. Verso 14, a glorificação do nosso Deus. Ele será nosso guia até a morte. E olha que interessante, na língua original, na língua hebraica, a palavra morte aqui quer dizer através da morte, ou além da morte. Isso quer dizer que Ele não cessa de ser o nosso Deus na morte, mas Ele continua o nosso Deus através da morte, além da morte. Ou seja, nosso Deus irá nos levar para o lugar de sua própria habitação. Jesus prometeu isso também em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Minha mãezinha, apesar de salva, ela sempre teve muito medo da morte. Quem não tem? Eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo do processo da morte. Quantos têm medo do processo da morte? Porque nós não sabemos exatamente como iremos morrer, e é isso que nos causa agonia. Mas 2 meses antes de morrer, o seu medo foi desvanecido completamente. 2 meses antes, ela perdeu todo e qualquer medo. Por quê? Porque ela teve um semi-encontro com os anjos de Deus. Um semi-encontro. Próxima à morte, minha mãe disse ter visto alguns anjos no quarto de hospital, onde ela estava recebendo oxigênio. Ela disse para um dos anjos: remova sua asa, ela está me atrapalhando ver o rosto de Jesus. Alucinação ou verdade? Não interessa neste momento, porque nós não vamos saber. Mas o fato é que nos próximos 2 meses, ela não teve mais medo, ela não sentiu mais medo, e ela estava mais do que pronta para partir. Vamos para um lugar aonde o nosso corpo humano não irá mais nos limitar, não irá mais nos impedir, e não vai mais nos fazer sofrer. Seremos perfeitos, como Jesus Cristo é perfeito. Será um dia de glória para aquele que nos acompanhou nesta vida e nos transportou para outra. Por isso, nesta noite eu pergunto: você tem certeza que Deus é o seu Deus? Talvez Ele seja o Deus de sua mãe, talvez Ele seja o Deus de seu pai, talvez Ele seja o Deus de seus amigos,
mas Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador, Ele é o Senhor da sua vida. Se você não tem certeza disso, agora é hora de recebê-lo e ter certeza de que Ele é seu Deus, seu Senhor e seu Salvador. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos e vamos orar.